Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Mais um culto de quarta-feira, um culto de ensino e mais um dia em que vamos ouvir a palavra que Deus quer trazer para as nossas vidas. Abra suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Até aqui. Esse texto ele é base do propósito no qual estamos envolvidos até o dia 7 de setembro, em que a igreja fará um trabalho evangelístico de rua, como há muito tempo não fazia, até devido à situação sanitária do país, do mundo. E estamos voltando a fazer agora. E a igreja ela tem se consagrado através de jejuns e orações em apoio a esse trabalho, para que Deus nos use de maneira grandiosa, de maneira tremenda. E não por um acaso, o dia 7 de setembro ele tem muita significância para o nosso país. É o dia da independência, né? Nessa mesma data, 7 de setembro de 1822, aconteceu a proclamação da nossa independência, onde nossa ligação com Portugal foi rompida e de maneira definitiva nós nos tornamos uma nação independente. E devido a isso, todos os anos nessa data acontecem várias comemorações por todo o país. E dentre essas comemorações está o conhecido desfile do dia de 7 de setembro, um desfile muito tradicional, acho que todos já participaram, em que várias instituições públicas, privadas também participam. E nesse momento provavelmente esse ano não teremos o desfile de 7 de setembro, exatamente por questões sanitárias, devido a restrições que ainda vigoram no país. Mas esse exato momento também, ele tem sido um momento de tensão no nosso país, um momento bem crítico no nosso país, principalmente no âmbito político. E exatamente nessa data, 7 de setembro, foi marcada uma grande manifestação pública de uma parte da população brasileira que tem tem estado muito tensa com alguns acontecimentos no país. Parte da população que tem alguns conceitos, que defende alguns posicionamentos, alguns conceitos, defende um tipo de ideologia. E por não estarem satisfeitos, estão muito tensos com o que pode acontecer no país. E foi marcada essa grande manifestação pública para o dia 7 de setembro. Ao mesmo tempo, uma outra parte da população que tem pensamentos diferentes, que tem um posicionamento, defende uma ideologia diferente, tem conceitos diferentes, e discorda dessa primeira parte que eu citei da população, dos pensamentos dessa primeira parte, também está tensa, justamente por discordar, por não concordar com o que está acontecendo no país. E ainda há uma terceira parte da população que não concordam com muitos pontos das primeiras partes, que as primeiras partes defendem, e que também está tensa porque não sabe o que vai ser do país daqui para frente, porque de fato o momento ele é tenso, ele é crítico.
Eu não vou entrar no mérito do lado que eu defendo, do lado que eu acho certo, né? É óbvio que nós temos que nos posicionar, sim. A gente não pode deixar o lado cívico de lado. Nós temos esse dever de nos posicionar em relação a aquilo que está mais próximo do que a Bíblia defende, do que Deus nos ensinou. A gente tem esse dever, mas é fato que o momento é crítico, que o momento é tenso. E a nossa igreja, ela está vinculada ao distrito do Nordeste Paulista da Igreja do Nazareno. E a liderança do distrito, eles têm indicado todas as igrejas que fazem parte do distrito a fazerem o evangelismo nesse dia. E eles têm denominado até como o evangelismo da independência. E ao orar, pedindo a Deus uma palavra para que fizéssemos um propósito espiritual, uma consagração espiritual, para que Deus abençoe esse dia, faça um grande mover nesse dia, Deus nos trouxe essa palavra em Timóteo. E ali podemos entender, com essa palavra nós podemos entender a direção de Deus para as nossas vidas nesse momento, nessa situação tensa em que o país vive, em que o mundo vive. Paulo, ele tinha Timóteo como um filho na fé, e ele até relata isso nas cartas. Ele envia 2 cartas a Timóteo, das quais nós conhecemos, e ele orienta Timóteo a como proceder, como se portar e o que ensinar aos irmãos que estavam com ele ali na obra. Como também os cuidados que Timóteo deveria ter em seu ministério e em sua vida. E lendo o texto que eu citei, Paulo começa a falar para Timóteo: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, exortes, repreenda, redarguas, com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que sofrerão com a sã doutrina, terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, quando Paulo fala conjuro-te, o que ele está querendo dizer? Isso significa: Timóteo, eu suplico, eu insisto com você, pregues a palavra em tempo, em fora de tempo, exorte, repreenda, redarguas, com toda a longanimidade, com toda a paciência e doutrina, com toda a disciplina, com toda a doutrina que eu te ensinei, que eu te orientei. Não fuja dela, use ela até o fim, porque vai acontecer, vai chegar o tempo em que muitas pessoas elas não suportarão a sã doutrina, a palavra de Deus, a doutrina bíblica. E elas vão buscar referências, pessoas, doutores, que falam coisas que vão agradar as suas vontades carnais, que vão agradar o seu coração carnal. E ele deixa claro para Timóteo: eu insisto com você, conjuro-te, pregues a palavra com paciência, continue repreendendo, continue exortando, com paciência e com doutrina. Não saia daquilo que eu te ensinei, mesmo que pessoas não te ouçam, pessoas busquem outros meios de sabedoria, outros caminhos. Continue firme, Timóteo. Não pare, não desista, não desanime, mesmo que você veja um cenário caótico, um cenário tenso. Paulo já estava orientando, já estava mostrando para ele o que ia acontecer. E é essa orientação que Deus tem para nós na noite de hoje. Porque nós já vivemos nessa situação tensa já há algum tempo.
As pessoas têm buscado outros caminhos, outros meios, doutores, teorias, conceitos que agradam a sua própria vontade, a sua vontade carnal. As pessoas não querem ouvir a sã doutrina. Mas nós devemos ficar firmes, continuar fazendo aquilo para o qual nós fomos chamados. Insistindo em pregar a palavra, em repreender, em exortar com paciência, com longanimidade e com doutrina. Nós não podemos sair do que nós fomos ensinados, porque as pessoas estão buscando outros caminhos. Nós não podemos desanimar, nós não podemos parar. Nós temos que continuar fazendo a nossa parte. Esse é o recado de Deus para nós hoje. Deus insiste conosco, continue fazendo a obra, continue fazendo a vontade de Deus, com doutrina, com paciência, independente se a situação do momento ela é tensa, independente se as pessoas acreditam que se parte A vai continuar no governo, na questão política, independente se acham que se a parte B vencer, as coisas vão melhorar, independente se pessoas acham que a parte C vai vencer, as coisas vão melhorar. Nós não podemos nos agarrar nisso. Nós temos que entender que, como Timóteo, nós temos que ter a prioridade de focar na obra, nas coisas espirituais, porque esse é o chamado nosso. É para isso que Deus nos chamou. E aí Paulo fala aqui no versículo 5, mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Seja sóbrio, Timóteo, seja consciente, tenha lucidez. Não se desvie com falatórios profanos, não desanime ao ver uma situação tensa, uma situação caótica. Continue fazendo aquilo que Deus te confiou. Nós temos que ser sóbrios, nós temos a consciência da importância da guerra espiritual que tem sido travada. Nós não podemos nos agarrar num plano terreno, achando que haverá uma solução política. Se um continuar, as coisas vão melhorar. Se esse sair, as coisas vão melhorar. Não podemos nos agarrar nisso. Como eu disse, a gente não pode deixar de lado nossa parte cívica. Nós temos que nos posicionar, mas nós temos que ser sóbrios e entender que Deus ele quer que nós façamos a obra, que nós foquemos no plano espiritual, no chamado nosso, fazendo a vontade dele. Ele fala, Timóteo, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quando eu falo de ministério aqui, trazendo para os nossos dias, não é tão somente ter um cargo na igreja. O ministério aqui é todo o ato, toda a possibilidade que qualquer um de nós tem em contribuir para a obra, em contribuir para a pregação do evangelho. E eu volto naquela palavra em que é a base do Ministério de Missões do atual momento, dos 5 pães e 2 peixinhos, em que um menino que tinha tão pouco em mãos, que era tão simples, e ele fez o que ele tinha de melhor, e com um pequeno ato, nas mãos certas, nas mãos de Jesus, uma grande multidão viu o milagre, recebeu o milagre. E da mesma maneira, independente da sua posição, qualquer ato que você possa executar em prol da obra, seja ele em orar, seja ele em convidar alguém para ir na igreja, seja ele em testemunhar, ser um testemunho de vida para as pessoas, seja ele em pregar a palavra, qualquer ato que Deus te capacitou a fazer, ele é fundamental para contribuir na obra do reino. E nós temos que focar nisso, nós temos que priorizar isso, nós temos que confiar em Deus e fazer a nossa parte. Ele fala, Timóteo, cumpre o teu ministério. E é isso que Deus fala para nós hoje, cumpre o teu ministério, faz a sua parte.
Independente do que você tem em mãos, seja muito, seja pouco, mas faça. Se preocupe com isso, dê prioridade a isso. As outras coisas são importantes, mas a nossa prioridade tem que ser as coisas espirituais. O ministério que Deus nos deu, o chamado que Deus nos deu. Deus nos deu ferramentas, mesmo que aparentemente sejam poucas, faça em prol do reino, faça em prol da obra. Essa tem que ser a nossa maior preocupação. Porque o momento tenso já chegou. O momento em que as pessoas amontoam doutores para si já chegou. Já estamos passando por isso. E nós não podemos desanimar, nós não podemos parar olhando para esse tipo de situação. Paulo deixa bem claro para Timóteo, vai chegar esse dia, vai chegar esse momento. Mas eu insisto com você, eu conjuro-te, pregue a palavra, porque esse era o ministério de Timóteo, pregar a palavra, ensinar a palavra. Ele deixa bem claro, continue. Cumpre o teu ministério, faze a obra de um evangelista. Nós devemos fazer a obra de um evangelista com aquilo que temos em mãos. Porque qualquer contribuição para o trabalho missionário é fundamental, é importantíssimo. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que cumpramos o nosso ministério, não apenas para aqueles que têm cargos na igreja, mas o ministério que você tem na sua vida, todo o dom que Deus te deu, toda a possibilidade, ferramenta que Deus te deu para fazer algo para a obra. E é isso que Deus está requerendo de nós. E é isso que Deus está pedindo para nós nessa noite. Que nós sejamos sóbrios como Timóteo, que nós tenhamos essa consciência da importância da nossa condição diante de uma situação tensa, de uma situação caótica na sociedade. A situação provavelmente vai piorar no nosso país ou até no mundo. Sabe por quê? Porque estamos nos últimos dias. Estamos nos fins dos dias. E nós temos essa consciência, nós conhecemos a palavra, nós sabemos o que está acontecendo. Nós não podemos ficar olhando para a situação tensa, ficar com medo do que vai acontecer no país, se A ou B ou C continuar ou ganhar ou sair. A nossa preocupação tem que ser em cumprir o nosso ministério. O ministério que Deus nos deu. O dom que Deus nos deu. A ferramenta, a possibilidade que Ele nos deu para poder contribuir de alguma forma na obra. Não importa se seja algo muito grande ou pequeno. Importa é fazer aquilo que Deus tem requerido de nós. E essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. Essa é a orientação de Deus para a nossa vida hoje. Que nós possamos refletir sobre isso. Que nós possamos pensar, entender a nossa condição, ser sóbrios e cumprir o nosso ministério, o ministério que Deus nos confiou. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos.